Bom dia, meninos dos segundos anos da Escola Júlio França. Bom dia, segundo ano Redes. Bom dia, segundo ano Finanças. Também o segundo Contabilidade e o segundo Enfermagem. Pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, seus familiares também. Né? E a razão deste vídeo, né, como vocês já bem sabem, é para que a gente possa ter a nossa devolutiva, né, a respeito da atividade da aula de Impulsiona a Língua Portuguesa, tendo em vista que na aula anterior vocês estudaram os descritores 12 e 13, né? E aí a gente tem aí 4 questõezinhas, né, sobre as quais a gente vai tratar agora nessa devolutiva, tá certo? Quando vocês, após, né, assistirem ao vídeo, eu vou pedir que vocês respondam apenas a uma questãozinha lá na plataforma Google Classroom, mas é uma pergunta no sentido, não é nem de conteúdo não, mas no sentido de como que vocês estão percebendo, avaliando essa devolutiva, nesse feedback que eu estou dando para vocês, tá certo? Então, terminou de assistir a videoaula, que é a devolutiva, vai até o Google Classroom para responder a questãozinha que eu vou colocar lá para vocês, tá certo? Pessoal, prosseguindo aqui com a nossa devolutiva, como vocês já bem sabem, né? Sabem a nossa meta para o ano de 2020, quanto ao resultado da avaliação SPAES, é esta, né, 335 pontos. E, claro, é uma meta que diz respeito aos meninos dos terceiros anos que estão agora no momento. Mas tem muito a ver com o que nós estamos fazendo hoje, uma vez que vocês, no ano que vem, é quem serão os responsáveis, né, no sentido da aprendizagem, de crescer em cima, né, crescer além do que esta meta está pré-estabelecida aí. Tudo bem? Então vamos adiante. O nosso objetivo 1, descritor 12, diz respeito a identificar semelhanças ou identificar diferenças de ideias e de opiniões na comparação entre textos. Né? Quando a gente lê um ou mais textos, a gente pode fazer comparações, né? Leituras diferentes e perceber aí, portanto, opiniões e ideias diferentes. O descritor 2, ou melhor, o objetivo 2, perdão, é o descritor 13, tá? Que é muito parecido com o 12, mas não necessariamente igual. O D13 diz respeito ao reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação ou um assunto em textos, né, diferentes, mas com o mesmo tema. O que é isso? Você tem texto A e texto B. Esses dois textos falam sobre um mesmo assunto, sobre um mesmo tema. Mas a maneira como um texto aborda a temática é diferente da maneira como o outro texto aborda. Né? O formato, a abordagem, o objetivo, a finalidade, enfim, todos os elementos que constituem os gêneros textuais. Tá bom? Então vamos adiante. A nossa primeira questão nos vem aí com um trecho, né, um pequeno trecho de uma notícia que tem como título Descuidar do lixo é sujeira. Então a gente vai ler na íntegra e depois ler o texto 2 para que a gente possa, então, respondê-la. Muito bem. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, uma gerência de uma das firmas de fast food deposita ali na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches, e isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigo. Dezenas deles vão ali, todos os dias, revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Né? Então, olha, um texto muito próprio, né, da notícia, verbos no tempo presente, informação clara, objetiva, um texto que tem como finalidade apenas a informação. Né? Já o nosso texto 2, nós temos aí um poema de Manuel Bandeira, né, intitulado O Bicho. É esse o título do poema, O Bicho. Então vamos à leitura integral do texto. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos.
quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão. Repare que aí o nosso poeta já nos começa a apresentar qual que é o bicho sobre o qual ele fala, né? Ele diz: o bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. Reparem a gradação: cão, gato e rato. A ideia, né, de que ele está distante e ele vem se aproximando e este bicho vai mostrando sua forma, seu tamanho, né? Então ele começa a apresentar o bicho por meio de negativas, o que provoca no texto um efeito de suspense, né? Um efeito gradativo da ação de ver, né? Pois muito bem. E ele arremata o poema dizendo assim: o bicho, meu Deus, era um homem. Quer dizer, o bicho é o homem, igual ao Manuel Bandeira, igual a você, leitor, igual a mim, que somos leitores, né? Então nós somos esse bicho, o ser humano, o homem, mas que muitos desses homens, assim como nós, que não tem comida, que não tem moradia, né? Eles vivem nas ruas, eles se alimentam do que eles colhem nos lixões. Então este bicho sobre o qual Manuel Bandeira fala, né, e metaforiza é o próprio homem, né? E quando ele coloca essa apresentação por meio de negativas, dizendo, ora, o bicho não era isso, não era aquilo, não era um cão, não era um gato, não era um rato. Quer dizer, Manuel Bandeira coloca o ser humano em uma perspectiva, em um olhar inferior a um rato, inferior a um gato, inferior a um cão, né? Porque, enfim, era isso que o Manuel Bandeira via, né? Aliás, o Manuel Bandeira, cuja poesia é retirada do cotidiano, né? Parece uma crônica a poesia dele. Trabalho muito bem construído, apesar da simplicidade das palavras, né? Ele, um poeta da geração de 22 e também poeta da geração de 30 do modernismo, fez esse trabalho com uma perícia sem igual, né? Muito embora ele tenha se considerado ser poeta menor diante de Drummond, né? É claro que isso não passa de uma cortesia por parte dele. Vamos adiante. O que diz a nossa questão? A partir da leitura dos dois textos, percebe-se que eles, ambos os textos, se assemelham quanto? Em que eles são iguais, né? Em que eles se assemelham? Ao conteúdo, ao assunto, à temática. Alternativa B. À natureza poética da linguagem empregada. Alternativa C. Ao gênero textual a que pertencem. Alternativa D. À finalidade ou propósito sociocomunicativo. E ainda, alternativa E. Ao meio de circulação pelo qual eles são apresentados, são movidos até chegar ao leitor, né? Então a gente vê aí, claro, que os dois textos, um notícia e dois poema, a única coisa em que eles são parecidos, a única coisa em que eles têm em comum aí, ou seja, o único elemento que os aproxima é o conteúdo, o assunto, a temática. Por quê? Repare que quando se diz a natureza poética da linguagem empregada, apenas o texto 2 representa a linguagem poética. O texto 1 é notícia, não apresenta isso. Alternativa C. Ao gênero textual a que eles pertencem, olha, eu acabei de dizer, o primeiro texto é uma notícia, gênero, notícia, da esfera jornalística, enquanto que o texto 2 é poema da esfera literária, né? Linguagem do texto 1, denotativa, linguagem do texto 2, conotativa, rica de sentido, né? Rica de metaforização, rica de significados, enfim, linguagem figurada, né? Pois bem, e ainda a letra D diz assim, eles se assemelham quanto à finalidade, o propósito, o objetivo. Também não. O objetivo de uma notícia é informar. O objetivo de um poema é sensibilizar, criticar, né? O objetivo de um poema nunca será apenas a informação em si mesma, né? O poema tem sempre uma finalidade maior que isso, né? E a alternativa E.
esses dois textos têm como semelhança o veículo que os transporta? Não. A notícia é própria do jornal, né? O jornal que carrega a notícia, o jornal televisionado, o jornal impresso, a revista, um site na internet. Enquanto que o poema, por sua vez, está nos livros literários, né? O poema está num universo mais lírico, né? Literário, e não no âmbito do jornalismo. Muito bem. Então, obviamente, acertou a questão quem assinalou a alternativa A, como vocês estão aí vendo na tela. Vamos agora à questão de número 2. A questão de número 2 nos traz aí, de novo, sempre, né? D12 e D13, sempre trabalharemos com dois textos. Então, a questão 2 nos traz aí uma chart em que nós temos uma situação de um paciente sendo atendido por um médico em um dos tantos hospitais que existem no nosso país. Já o texto 2, que também faz uso da linguagem mista, da linguagem verbal e não verbal, o texto 2 é um cartaz de uma campanha comunitária, uma campanha que busca divulgar uma campanha de vacinação, que busca atingir um público o maior possível no sentido da qualidade de vida das pessoas. Tudo bem? Sobretudo aí das crianças. Vamos à leitura integral dos dois textos. Como dito, o texto 1, que é uma chart, tem aí um senhor, né, um sujeito sentado no banco, né, na hora do atendimento médico. E ele diz o seguinte, ele se queixa, dizendo assim: doutor, eu estou com falta de ar. E outras coisas, né? A gente vê o sinal de reticências. Eu estou com falta de ar, eu não consigo respirar, enfim, várias coisas que ele deve ter dito. O doutor disse assim, ó, o médico, né? O senhor só está com falta de ar, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba e reticências. Isso quer dizer, muitas outras coisas além dessas fazem falta aí dentro deste hospital. Onde a gente conclui que o texto tem por característica, né, a sátira, o sarcasmo, a crítica, né, o deboche. Muito bem. Texto 2, cartaz. O seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Esta é a informação principal superior do cartaz. No meio, nós temos a imagem aí da gotinha, que representa a vacina, ou a vacinação, e várias crianças, né? E diz assim ainda na parte inferior do cartaz: 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, olha só, o texto 1, como já vimos, tem um tom de crítica, né? O texto 2, ele é mais no sentido de persuadir, de falar da importância da vacinação. Tudo bem? Vamos à questão. A partir da leitura dos dois textos, permite-se entender que... O que é que a gente permite entender? Descritor 12. Vamos lá, colocar logo as alternativas todas aqui. Ambos os textos têm como objetivo criticar a saúde pública. A gente viu que a crítica está presente apenas no um e não nos dois textos. Letra B. O cartaz ironiza a situação da saúde pública no Brasil. O cartaz faz isso? Aquele lá da campanha da vacinação, ele faz isso? Ele ironiza? Claro que não. C. O cartoon critica de forma irônica a precariedade da saúde pública. Agora nós temos uma coerência aí, né? Primeiro porque cartoon e chart são aí o gênero, né? Ou cartoon ou chart, como queira. E o objetivo dele, a finalidade dele, o propósito sociocomunicativo dele é criticar mesmo. E ainda é de forma irônica, porque a voz de quem vem a crítica é a do médico e não do paciente. Né? Quer dizer, esse médico ele está lá todos os dias e ele sabe que no ambiente de trabalho dele, lá no hospital, faltam muitas coisas. Né? Então é irônico que uma frase como essa
tenha de vir da voz, né, do pensamento do próprio médico. Será se o prefeito, será se o secretário de saúde, será se a população não se faz ciente dessa situação? Né? Então, muito bom. Letra D. Ambos alertam as pessoas para a importância da vacinação contra a paralisia infantil. Não, ambos não. Apenas o 2, que é o cartaz. E E. O cartaz expõe uma campanha de vacinação às pessoas com mais de 20 anos de idade. Olha, é verdade que o cartaz expõe uma campanha de vacinação, mas a gente viu lá que não são pessoas com mais de 20 anos, pelo contrário, são crianças menores de 5 anos de idade. Tudo bem? Segundo redes, segundo finanças, segundo contabilidade e segundo enfermagem. Tá dando para acompanhar direitinho aí? Muito bem. Já sabe que o gabarito? Alternativa C, né? Pois muito bem. Vamos adiante. Terceira questão. Muito boa, por sinal, essa questão. Na terceira questão, nós temos aqui 2 poemas. Um de Joaquim Manuel de Macedo, autor do Romantismo, portanto, autor da literatura que é estudada no 2º ano do ensino médio, Joaquim Manuel de Macedo, né? Aloysio Azevedo, Gonçalves Dias, Castro Alves, os poetas, os escritores do Romantismo. E o texto 2, que também é um poema, mas é de novo do Manuel Bandeira, poeta do modernismo, né? E aí ele vai ter uma visão mais realista, uma visão mais periférica da situação enquanto a mulher, que envolve a situação da mulher e o homem, e aí a gente vai ver que em ambos os textos, mesmo que o primeiro seja romântico, ou melhor, do romantismo, e que o segundo seja do modernismo, eles apresentam aí uma perspectiva sobre a relação entre o homem e a mulher. Vamos fazer a leitura na íntegra. Texto 1. Mulher, irmã, escuta-me. Não ames. Quando até os pés um homem tenro e curvo jurar amor, chorar prantos de sangue, não creias não, mulher. Ele te engana. As lágrimas são gotas da mentira e o juramento o manto da perfídia. Este é o texto de Joaquim Manuel de Macedo. Um vocabulário muito bonito, cheio de palavras requintadas ainda lá do primeira metade do século XIX. Né? Agora vamos ver como que o Manuel Bandeira aborda esse tema, né? Na intertextualidade ao poema do autor Joaquim Manuel de Macedo. Vamos lá, como que o Manuel Bandeira diria isso no século XX? Tereza, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Tereza. É lágrima de cinema, é tapiação, mentira, cai fora logo. Quer dizer, a informação é a mesma. Né? Agora, a maneira como eles falam, a maneira como eles abordam o idioma, a linguagem, né, o contexto em si, é que varia, né, é que muda. Muito embora nós saibamos que a ideia do primeiro texto está mantida lá no segundo. Né? Vamos, portanto, aí ao que diz a questão. Os autores, ao fazerem alusão às lágrimas, de novo, os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que há um tratamento idealizado da relação homem-mulher. O tratamento da relação homem-mulher, no texto 1 e no texto 2, é idealizado, ou seja, é um tratamento, né, baseado na idealização, na perfeição. O homem respeita a mulher, esta mulher é uma mulher pura, o homem jamais vai traí-la, enfim, é isso que acontece? Não, né? B.
há um tratamento realista da relação homem-mulher? Aí sim, com certeza, né? A partir do momento que os dois autores, que os dois poetas põem no seu texto uma ideia de que mulher, Teresa, fulana, não acredita, né? O choro é mentira, é tapiação, né? Então, quer dizer, ele está alertando a mulher de que o homem, ao chorar diante dela, ele quer apenas realizar o seu interesse, né? Digamos assim, mas não é de fato um sentimento verdadeiro, muito embora haja a ideia de lágrimas, né? Pelo contrário. Alternativa C, a relação familiar é idealizada? É muito vago isso, né? A relação familiar idealizada é muito parecida até com a letra B, né? Alternativa D, a mulher, B não, perdão, A. Letra D, a mulher é superior ao homem? Em algum momento foi colocado isso? A mulher sendo colocada como uma diva, um anjo, algo além, né? Inatingível? Não, a gente não percebeu isso. Alternativa E, a mulher é igual ao homem. Bom, pode até ser que ela seja igual ao homem, mas o que está em questão aqui não é o fato de ela ser igual ao homem, mas a questão da lágrima, né? A relação entre homem e mulher, e não o fato de ela ser igual a ele, ou superior a ele, ou inferior a ele, e vice-versa, né? O fato aqui é a questão da lágrima contida, né, na relação do homem para com a mulher. Portanto, o nosso gabarito não pode ser outro que não seja a letra B. Vamos agora à nossa última questão. Questão de número 4. De novo, vamos trabalhar aqui com poemas, né? O poema, texto 1, cerimônia de passagem. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa a palavra passagem no contexto desse poema. Esse é o texto 1. O texto 2, ali está Cidadezinha Qualquer, né? Um poema de Carlos Drummond de Andrade, também poeta do modernismo, geração de 30, a segunda fase. E a nossa poetisa do texto 1 é Ana Paula Tavares, né? Uma poetisa africana, né? Não me recordo agora se ela é de Moçambique, se é de Angola, mas eu sei que é africana. Vamos lá. Cerimônia de passagem. A zebra feriu-se na pedra. A pedra produziu lume. A rapariga provou o sangue. O sangue deu fruto. A mulher semeou o campo. O campo amadureceu o vinho. O homem bebeu o vinho. O vinho cresceu o canto. O velho começou o círculo fechou o princípio. A zebra feriu-se na pedra. A pedra produziu lume. Bom, percebe-se aí nesse poema uma ideia de círculo, né? Algo que se inicia e que se finaliza no mesmo ponto, né, de onde se saiu, mas que se pretende aí continuar novamente esse ciclo, ou seja, a ideia das transações, das várias mudanças e etapas da vida, né? Como se percebe na leitura. Portanto, o significado da palavra passagem, né? Que significa a vida, né? As mudanças, né? Muito bem, esse é o texto 1, que fala das etapas, das mudanças da vida. E o texto 2, Cidadezinha Qualquer, nosso poeta Drummond, que veio lá de Itabira, no interior de Minas Gerais. E eu creio que seja muito se referindo a essa cidade de Itabira e tantas outras cidades como Itabira, a que ele faz alusão. Vamos ver aqui. Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Muito bem. Quer dizer, Drummond, um sujeito, né? Lá na segunda, terceira década do século XX, provavelmente, né?
ali dos anos 30, anos 40. Né? Drummond, um sujeito interiorano, né? Braço colado no corpo, né? na sua integridade humana, no seu jeito de ser, quietinho, calado, comportado, de mineirinho, né? Mas com uma inteligência futura, né? Uma inteligência de quem é se não o maior poeta da língua portuguesa, mas se não o grande poeta, mas um dos 3 maiores poetas da nossa língua portuguesa. Ao lado, com certeza, de Fernando Pessoa e de Luís Vaz de Camões. Pois muito bem, Drummond procura retratar aqui, em um poema quase nominal, né? Quase não se percebe aí verbos, ação. O poema é toda uma descrição, né? Do que, ou melhor, de como que são essas cidades no interior. São cidades, um cotidiano repetitivo, né? Tudo é do mesmo jeito, o burro passa devagar, o homem passa devagar, as fofocas nas calçadas, as mulheres trabalhando no pomar, enfim, tudo isso é de todos os dias do mesmo jeito. Quer dizer, a monotonia, né? A repetição. E aí Drummond nos faz refletir sobre a simplicidade da vida, né? As coisas simples do dia a dia, do cotidiano. Pois muito bem, vamos à questão. A respeito dos textos acima, depreende-se que a. Eles se associam quanto à abordagem da temática. O tema de um e de outro são os mesmos, os temas, né? Um trata das mudanças da vida e o outro da simplicidade da vida. Isso é a mesma coisa? Não. B. Eles se assemelham quanto à natureza subjetiva da linguagem empregada. Olha aí, natureza subjetiva, quer dizer, a linguagem pessoal, particular de cada um. Ana Paula Tavares, Carlos Drummond de Andrade. Ambos poetas que escrevem à luz da sua interpretação, né? Da sua imaginação. Portanto, linguagem subjetiva, né? E não objetiva, lógico. Está presente aí, em tanto o primeiro texto quanto no segundo, elementos próprios da linguagem literária, né? A presença maior da conotação, das figuras de linguagem, da linguagem figurada, da plurissignificação de significados, de sentidos que se dão às palavras, né? A que se atribuem, perdão, às palavras. Então, é sim uma natureza muito subjetiva presente em cada um dos textos. E eu creio que seja o nosso gabarito. Continuando, a alternativa C. Eles se diferem quanto à natureza da linguagem empregada? Ora, se a alternativa B diz que eles se assemelham quanto a isso, quanto à natureza da linguagem empregada, então a C se exclui facilmente. Alternativa D. Eles se associam quanto à modalidade discursiva empregada, que é a descrição. Né? A gente sabe que as modalidades discursivas, né, ou as tipologias textuais são a narração, a argumentação, a descrição, a injunção e a dissertação. Né? A exposição também. Enfim, os dois textos, né, nos dois textos, predomina a descrição? A gente viu que não. Apenas no 2 talvez predomine a descrição, mas no 1 não. O 1 é muito mais narrativo, né, que descritivo. Alternativa E. Eles se dissociam quanto ao gênero textual. O que é dissociar-se? É ser diferente de. Né? Então, o texto da Ana Paula Tavares é um poema. O texto de Drummond também é poema. Então, ambos pertencem ao mesmo gênero. Se eles pertencem ao mesmo gênero, se eles apresentam elementos linguísticos próprios do gênero poema, então eu não posso afirmar para esta questão que esses dois textos se dissociam quanto à plenitude do gênero textual. Muito bem, então a gente com certeza vai ter aí o gabarito na alternativa B. Ok, pessoal? Espero que
eu tenha falado em um tempo bom, que vocês tenham, né, captado aí a mensagem de cada uma das questões. Se for o caso, quem quiser pode parar o vídeo, pode tomar alguma anotação de algo que eu falei que você considera importante para a sua bagagem de conteúdos e de conhecimentos. E é isso. Eu desejo a todos muita saúde, tá certo? Que vocês possam realizar a atividade com muito sucesso, que no caso a atividade é assistir a evolutiva e responder a única questão que eu vou colocar, que é mais no sentido de vocês avaliarem esse momento. Tudo bem? Tchau, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.